Olá a todos, eu sou a Paula e venho partilhar convosco hoje as leituras que fiz em janeiro, que foram, eu acho, bastantes e em geral boas. Não foram todas, mas foram. Eu tenho feito então uma escolha um bocadinho mais consciente dos livros. Eu gosto sempre de arriscar e de experimentar coisas que não sei se vou gostar, géneros novos, autores novos, portanto o fator risco vai haver sempre e vão aparecer sempre leituras que vou ficar agradavelmente surpreendida e outras que nem por isso. Mas queria mesmo este ano tentar reservar grande parte das leituras para aqueles autores ou histórias ou temas que eu à partida sei que vou gostar mais ou tenho mais probabilidades de gostar, porque realmente o ano passado tive assim umas leituras um bocadinho ao lado, sobretudo no final do ano, e depois acaba isso por me levar a ler menos, a desmotivar, não é? E então pronto, ter sempre pelo menos alguns bons livros ali a serem lidos, a dar-me vontade de ler, para quando aparecer aquela leitura menos boa, não ter assim um grande efeito ao nível do hábito de leitura que eu senti que estava a acontecer o ano passado. Bem, vou-vos começar então se calhar pelo pior livrozinho que dei mesmo uma estrela. Foi aquele livro que eu não devia ter sequer continuado até ao final, devia ter desistido dele, mas pronto, era uma leitura rápida, fácil, o livro era pequeno, foi até ao final, mas não devia ter ido, arrependi-me. Que foi o tão badalado de Pumpkin Spice Café, ou Café Pumpkin Spice. Foi uma leitura que já transitou do ano passado, eu tinha começado a ler precisamente no outono, queria aquela leitura de conforto, aconchegante, aquele livro-filme de domingo à tarde, estão a ver? E pronto, não estava à espera de uma grande história, de uma super leitura, uma escrita fabulástica, mas pronto, queria aquele livro aconchegante, aquela companhiazita, aquela distraçãozinha realmente para, num dia chuvoso, de ler no sofá a ver um chato, estão a ver? Pois não, achei o livro muito mau. Não só não interessante, mas achei mau mesmo. Uma data de clichês, copy-paste de várias coisas que funcionaram, mas ali colados, aqueles caquinhos, não fez nada de especial. E algumas partes, alguns personagens, algumas situações, achei mesmo irritante, sem pés nem cabeça. Olha, foi uma grande ilusão. Pronto, eu sei que há muita gente que gosta, já sabem que isto é só a minha opinião, não é um ataque pessoal a quem gostou do livro, não estou a dizer que não percebem nada do livro, não estou a dizer que. Estou só a dizer que para mim não funcionou e pronto, e não devia ter desistido dele a tempo. Não tenho qualquer vontade de pegar no resto da continuação da série e pronto, para mim foi completamente tempo perdido. Portanto, esse tem uma estrela. Depois, outra leitura, que também foi uma grande ilusão. Eu ia dizer que o meu mês tinha sido boa. Não, mas este livro, eu dei-lhe 4 estrelas. O livro é bom, eu gostei do livro, mas foi uma grande ilusão, porque as minhas expectativas eram muito grandes. Que também veio do ano passado. E que lá está, como estava a gostar tanto, né, arrastou-se, que foi A Sombra do Vento. Esse eu tenho aqui. O Pumpkin Spice ali em e-book, mas esse eu tenho aqui. A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que toda a gente que lê o livro dá-lhe 5 estrelas, é um livro super popular, sei lá, não... Eu tinha expectativas tão altas, eu já o adiei, eu acho, a leitura deste livro, precisamente por estar com medo de não ser tudo aquilo, mas eu acreditava que sim, tantas pessoas de tantos estilos diferentes, toda a gente adorava. Então, eu comecei esta leitura com a Bárbara, do canal Delicada como um Elefante, fizemos leitura conjunta, ou começámos pelo menos, e fomos ao nosso ritmo, né? Mães de filhos, íamos mesmo ao nosso ritmo, mas sou-vos muito sincera. Eu acho que eu parava de vez em quando para estar quando acontecia alguma coisa na minha vida, ou acontecia alguma coisa na vida dela, portanto foi uma leitura com bastantes paragens, mas não foi por causa da leitura conjunta. Eu acho que se eu tivesse lido sozinha, não só tinha parado tantas vezes como me tinha abandonado. Eu acho que nem sequer começava propriamente a entrar na história antes de o abandonar, porque realmente no início não estava a funcionar. Depois por estar então na leitura conjunta com ela, uma ia puxando, depois continuava a outra, depois a outra apanhava e tal, lá tive tempo para conhecer os personagens, para me envolver na história e para a leitura seguir-me, mas a leitura foi sempre assim, então. Havia uma altura em que eu lia uma data de capítulos de seguida, porque isto tem aqui um mistério, acaba por puxar para o capítulo seguinte, mas depois, assim que eu parava o livro, não tinha vontade nenhuma de pegar nele. Era capaz de voltar a pegar nele, tipo, uma semana depois, ou às vezes mais. Não tinha vontade nenhuma de voltar àquela história, não era um livro que me puxava. Depois, a seguir, assim que começava a ler, ficava outra vez envolvida, lia com mais data de capítulos, e assim que parava, voltava a ficar. Portanto, estou a ver que não foi assim uma leitura muito fluida. O que é que eu achei do livro? O livro fala de um rapaz que conhece tipo uma biblioteca secreta, um
um sítio onde se guardam e protegem livros. Passa-se aqui numa situação histórica em Espanha, queria ver, exato, 1945, é quando isto se passa, ou começa a passar-se. Estou a ver ali na Segunda Guerra, ainda tinha havido os conflitos em Espanha antes, pronto, ali uma altura conturbada, essa parte é interessante do contexto histórico. E ele então, o pai apresenta então esta biblioteca escondida e ele fica, como é tradição em quem conhece essa livraria, essa biblioteca, o que quiserem chamar, ele escolhe um livro e é o responsável por proteger aquele livro, não deixar que nada lhe aconteça, que não o destrua, que não desapareça, pronto. E depois a história, aparece ali um homem misterioso, depois tem a ver com a vida dele, e a vida dele e da história que ele escolheu, por acaso acaba ali por se encontrar num conjunto de coincidências, e pronto, e é por aí. Não posso divulgar muito mais. O autor escreve muito bem. Gostei muito do tom de crítica dele, do humor dele, a maneira dele escrever é muito boa, acho que foi isso que eu mais gostei no livro, é por isso que eu lhe dei as 4 estrelas. A história em si achei muito fraca, os grandes mistérios, não descobri todos os detalhes, mas assim os pontos grandes, Bárbara, se estivesse a ver isto, a Bárbara desistiu, acho que ela então não chegou mesmo ao final, não sei se um dia continuará, mas ela acabou por abandonar a leitura, tipo, também não estava a funcionar para ela. Mas, Bárbara, por isso, para ti será um spoiler, para os outros não, mas para ti será um spoiler. Logo no início da leitura, nas primeiras páginas, assim que apareceu esse tal homem misterioso, eu disse logo quem é que eu achava que era, e era quem eu achava que era, portanto, isto logo no início do livro, portanto, aquela grande reviravolta, não foi reviravolta para mim, e a história está com uma data de coincidências que dão jeito e que são super inverosímeis, portanto, sinceramente, ao nível da história eu achei muito fraca. Depois gostei da parte dele falar de viver naquele contexto, da relação entre pais e filhos e amores e desamores, a maneira como ele descreve as relações humanas é bonita, eu gostei da forma como ele fazia as interações dos personagens, mas no meio de uma história que para mim não teve grande interesse. E, como vos dizia, o grande ponto forte do livro é a maneira dele escrever, os diálogos são muito bons, a maneira como ele cria essas relações, como vos disse, gostei muito de ler, mas achei que os personagens eram demasiado parecidos uns com os outros na maneira de falar e de não de agir, mas na maneira como eles pensam, como eles falam mesmo, a maneira como eles criticam, as piadas que eles fazem, é mais acentuado nos personagens do que outros, mas achei, se me dissessem, adivinha quem é que está a dizer isto, sem ter os detalhes da história, eu não saberia. O tom, estão a perceber? O tom era demasiado parecido em todos os personagens e não gostei nada disso. E acho que ele tem um talento enorme, ou tinha, já cá não está, não é? Tinha um talento enorme, escusava de ter caído para mim, nesse erro de fazer os personagens todos falar de forma parecida. Achei isso muito fraquinho, apesar de gostar da maneira como eles falavam. Achei que eram demasiado parecidos. Não sei se estou a fazer-me entender. Este é um livro que está tão badalado, eu não quero estar a... Pronto, quem sou eu para dizer que me escreve bem, não é? Mas pronto, foi o que eu achei do livro, estou a dizer a minha opinião de leitora. Outra coisa que também para mim não funcionou mesmo foi... Às vezes tínhamos que voltar ao passado, né, para contar o que aconteceu com determinada personagem, e isso, lá está, acontecia sempre alguém que enviou uma carta a contar então o que é que aconteceu, porque era a única pessoa que estava presente, mas depois a carta é enorme, cheia de detalhes, com coisas que se calhar nem acreditamos muito bem que aquela personagem tenha estado presente ou podido assistir ou saber exatamente tudo aquilo que aconteceu que está ali. Foi muito forçado. É muito forçado, as situações são muito forçadas. Olhem, realmente, a nível da história, fiquei tão desiludida, mas ele escreve lindamente. Se as personagens tivessem sido mais diferentes umas das outras, eu acho, na maneira de comunicar, e se a história tivesse sido mais interessante, teria sido sem dúvida 5 estrelas. Assim, fiquei muito contente com a forma de escrever dele, muito desiludida com a história. Pronto, olha, resumo é isto. Portanto, depois de um livro que eu não gostei nada e do outro que eu até gostei bastante, mas que foi uma desilusão em relação àquilo que eu estava à espera, decidi ir para uma leitura mais segura. Portanto, fui para um autor de que eu gosto muito. Tudo que eu li dele dei 4, 5 estrelas e, portanto,
queria uma aposta segura e então fui ler um livro dos poucos que eu ainda não tinha lido, do Frederick Backman, o autor do Homem Chamado Uva, da Minha Avó Pede Desculpa, de certeza que sabem quem é. E então ainda não li a trilogia do Beartown, e foi precisamente pelo primeiro livro, que se chama Beartown, que eu comecei. Gostei bastante do livro, é a escrita dele, foi bom voltar à escrita dele. É um tema um bocadinho diferente dos outros livros, mas pronto, dei 4 estrelas. Não foi dos meus preferidos, quero saber para onde é que a história vai, mas pronto, foi uma leitura muito boa. Fala de uma cidade, Beartown precisamente, que é muito isolada, lá no meio da Suécia, lá da neve, que estão as lojas todas a fechar, os comércios a fechar, os trabalhos a desaparecer, uma cidade muito isolada, muito pobre e que está cada vez pior, e a única coisa que liga ali aquelas pessoas e que motiva aquelas pessoas e que lhe dá ali alguma vida é o hóquei, a equipa de hóquei local, que também há uma data, teve assim uma estrela ou outra aqui há umas décadas, mas que também não era nada de espetacular, mas que ultimamente criaram uma bela equipa, e a equipa está assim a ter um ótimo jogo e está a chegar assim a fases muito altas da competição, e a grande esperança, e está toda a gente envolvida, para já que são fanáticos do hóquei, mas para além disso, se por acaso a equipa deles tiver bons resultados, vai chamar a atenção para aquela cidade, vão se calhar investir ali na escola de hóquei, vão famílias para ali, vai haver trabalhos, pronto, para eles ganharem o campeonato do hóquei não é só pelo jogo em si, mas por toda a economia, funcionamento e alegria daquela cidade. Então pronto, estamos neste ambiente de tensão, de será que vão ganhar, será que não vão ganhar, a luta deles, vamos conhecendo as várias pessoas, quer da cidade, quer os jogadores da equipa, a história deles, muito diferentes, os mais ricos, os mais pobres, os que tiveram a vida mais facilitada, os que não tiveram, mas que todos, para serem jogadores ali da alta competição, acabam por ter assim traços muito específicos, não é? São todas pessoas muito interessantes. O Frederick Backman, ótimo, ao contrário do Carlos Carlos Ruiz, ao contrário dele, cada personagem é super diferente uma da outra, e lá está, com maneiras de pensar muito, muito próprias. Eu gosto sempre muito da maneira como ele cria as personagens e faz a evolução delas e as dúvidas que elas têm, adorei. E no meio desta situação, então, há ali um crime grave e pronto, e não quero dizer o que é para não causar spoiler, mas pronto, que envolve então aqui a continuação aqui desta equipa e tudo o que mexe à volta dela. Levanta temas muito, muito pertinentes, gostei muito da discussão que foi feita, percebi um bocadinho melhor, porque eu não sou grande fanática de desporto, e faz-me sempre confusão a malta, que é confusão, quer dizer, tenho dificuldade em perceber a febre que é às vezes, e este livro ajuda-me a perceber porquê, né? O que é que mexe com as pessoas, porque é que as pessoas ficam assim tão a vibrar tanto com determinada equipa, que é sobre hóquei, podia ser sobre futebol, o que fosse, não é? E também gostei dessa parte, mas lá está, tinha muito sobre hóquei e desporto e a vida à volta do desporto e o treinar cedo e aquela cuidada toda. Eu acho que quem tiver, pronto, assim, interesse em desporto vai de certeza vibrar muito mais do que eu vibrei em algumas partes deste livro. Acho que foi por isso que eu não dei as 5 estrelas, porque havia partes um bocadinho aborrecidas. Ok, já percebi, gostam todos de hóquei, podemos passar à frente. Pronto, mas está um livro espetacular, como todos os que eu li dele, e quero, sem dúvida, continuar a trilogia. Acho que por acaso eu consigo perceber mais ou menos por onde é que ele irá a seguir, e achei interessante. Ele construiu lá tão bem aqueles personagens e a história de cada um, que é muito fácil ver aquilo ir para um lado ou para o outro, a seguir algumas daquelas pessoas. A minha vizinha decidiu fazer as limpadas de primavera antecipadas. Não sei se vocês conseguem ouvir. A afastar os móveis todos. Bem, seguindo, continuando com leituras que eu achei que ia gostar mesmo e que gostei, foi o livro Eu Que Nunca Conheci os Homens,
Não foi um livro que eu ouvi falar tanto assim, mas as pessoas que eu ouvi falar e que gostaram bastante são pessoas que têm gosto parecido com o meu. E, portanto, eu estava com altas expectativas e o livro cumpriu. Não dei 5 estrelas, dei 4, já digo porquê, mas gostei bastante do livro. Eu sabia que a partida ia funcionar para mim, porque é uma distopia. É daqueles livros para nos fazer pensar, que fala, no caso eu que nunca conheci os homens, eu sabia que ia ter como tema central as mulheres, e à partida era um livro para mim, e realmente foi. Seguimos uma rapariga que, desde que se lembra, que vive numa cela fechada com outras mulheres, são 40 no total, e ela foi para lá, para aquela cela pequenina, e portanto não tem memórias do que é que era a vida antes de viver ali. Elas não sabem porque é que estão fechadas, o que é que aconteceu, se vão sair dali algum dia, e pronto. E não é um livro para quem gosta de finais arrumadinhos e que saiba o que é que aconteceu, porquê, como e que o final está tudo explicado. Eu, sinceramente, gosto disso e não encontrei nada disso neste livro. Vamos ficar com muitas perguntas em aberto. Pronto, se não é, se ficam já a saber disso, se não for livro para vocês. Mas neste livro em concreto eu acho que fazia todo o sentido, apesar de eu ter ficado, queria saber mais, porque esse não é o foco. O foco é realmente naquela situação, o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas vivem, e como seguimos esta pessoa que está ali desde sempre, sem respostas nenhumas, o nós não sabermos também faz-nos partilhar essa angústia dela, essas dúvidas dela, esses raciocínios dela, porque nós também não sabemos. E pronto, por isso faz sentido nós não sabermos, mas é um bocadinho frustrante. Então seguimos esta pessoa que vai crescendo, o tempo vai passando e vamos vendo então como é que as coisas acontecem. E na primeira parte do livro então acompanhamos a vida delas na cela, e ela está ali na idade da adolescência a descobrir o mundo interior e pronto, e a fazer reflexões diferentes do que fez até ali. E de alguma forma, não vos vou explicar muito, mas de alguma forma elas eventualmente vão sair de lá. E então acompanhamos o que é a vida delas fechadas e depois o que é estarem em liberdade a seguir. Sobretudo ela, que nunca viu os homens, lá está, não é? E é um livro super interessante que fez pensar imenso. Foi mexer com... Eu não vos posso dizer muito sem dar spoilers, mas foi mexendo com assuntos que até tinham sido falados aqui em casa recentemente, ligado lá está à vida e à morte e a tudo, e pronto, foi um livro que mexeu bastante comigo. Foi lido realmente numa altura em que fez sentido ler, e está muito bem escrito. Olha, eu gostei imenso, recomendo obviamente. O que é que eu não gostei, que não me fez conseguir dar as 5 estrelas, para além do final deixar-me cheio de dúvidas, mas eu percebi, eu acho que se escrevesse um livro do género, eu que não tenho jeito nenhum para escrever, mas se pensasse numa história do género, se calhar teria feito a mesma opção. Eu percebo a opção da autora. O que eu não gostei mesmo, que não deixa dar as 5 estrelas, foi o desenvolvimento dela. Não é realista. Uma criança que cresceu, ali não diz a idade, mas ela tinha certamente menos de 3 anos, tinha pai até aos 2 anos no máximo, na altura que foi para ali, pelas descrições do que vai acontecendo. Elas não se podiam tocar, por exemplo. Portanto, ela, desde bebê, desde pequenininha, que ninguém a tocou. Ao nível do vocabulário também, por muito que as outras mulheres contassem o que era a vida do antes, ela havia conceitos que ela não podia ter, porque nunca o viu, nunca vivenciou, não tem esse imaginário. E maneiras como ela falava e coisas que ela pensava, e mesmo a maneira de ser dela, era demasiado normal, com muitas aspas, para o desenvolvimento que teve. Uma criança que cresceu assim não poderia ser como ela, pelo menos do que eu conheço de desenvolvimento infantil, não dava. E depois, por exemplo, como vos disse, elas a certa altura vão sair e ela vai, agora estou a inventar, não sei se foi exatamente isto que aconteceu, mas ver, por exemplo, o pôr do sol pela primeira vez. Ela nunca tinha visto, ou nunca se lembra de ter visto um pôr do sol, ou um nascer do sol, ou o que for. Então vê pela primeira vez a cor roxa, porque na cela havia cinzentos e castanhos e não havia cores, né? Grandes cores. Portanto, é a primeira vez que ela viu o roxo, imaginem. E então ela descreve isso. Há momentos em que nós percebemos realmente que ela ficou fechada há tanto tempo e que há coisas que ela só está a ver pela primeira vez. Mas depois, a contar a vida delas e a maneira como os guardas as tratavam, que elas, sei lá, pareciam ovelhas num rebanho, ou tratavam-nas como gado. Então, mas ela nem sequer se lembra dos animais, dos rebanhos, dos gados, não é?
como é que tem isso como forma de falar, por muito que as outras tivessem descrito. Estou a perceber, a maneira como ela falava, em algumas situações, a autora fazia-nos, não é, a confrontar com realmente como é que ela nunca viu o rosto e tal, para nos dar a sensação de que ela realmente cresceu ali fechada. Noutras situações isso não acontecia, e então isso não fazia muito sentido. E isso não me... cada vez que aparecia uma cena dessas, e aparecia com alguma frequência, não me deixava entrar na história totalmente, percebem? Eu pensava, não, isto foi alguém que inventou a história, porque isto não podia ser real. E pronto, e foi essa a razão pela qual eu não consegui entregar-me 100% à história, porque de resto as discussões filosóficas valeram muito a pena, e é um livro que eu recomendo. Eu estou um bocadinho a divagar demais hoje, não é? Lamento. O quinto e último livro que eu li foi o Canção Doce, da Leila Slimani. Também era um livro que eu já queria ler há muito tempo, também tinha ouvido boas opiniões dele. Nem sei como é que este livro estará classificado, mas é tipo um mistério, meio thriller. Fala sobre uma família, um casal com 2 filhas, e essa mãe decide retomar a atividade profissional, que pôs de parte por ter sido mãe. Não era o sonho dela ficar em casa com as crianças, está-se a sentir, sabe, as neurónios a morrer, ali a tentar sobreviver, a aguentar as miúdas, e decide então retomar a vida profissional, mas para isso contrata então alguém que fica em casa a tomar conta delas, não é? Uma nani. E o livro começa assim, vou só ler o primeiro parágrafo. O bebê morreu. Bastaram alguns segundos. O médico garantiu que ele não sofreu. Deitaram-no dentro de um saco cinzento e fizeram deslizar o feixe de correr sobre o corpo desarticulado que boiava no meio dos brinquedos. Quanto à menina, ainda estava viva quando chegaram os serviços de emergência. Debateu-se como um animal selvagem. Encontraram sinais de luta, bocados de pele debaixo das unhas moles. Na ambulância que a transportou para o hospital estava agitada, sacudida por convulsões. E continua. Portanto, alguma coisa muito grave aconteceu. E então o livro vai contar, começa assim, já com o final, digamos assim, e depois vai contar então este percurso de como é que eles encontraram a Nani, como é que ela se adaptou à família, como é que a família começou quase a vê-la como essencial, e ficamos sempre, eu fiquei pelo menos, eu adorei isso no livro, porque normalmente livros de thriller e mistérios estão a ver que eu tenho tendência para, sei lá, já ter lido muita coisa, não sei bem, adivinho sempre os finais. Este livro deixou-me na dúvida até ao final sobre o que é que tinha acontecido. Obviamente que a nossa primeira suspeita é que a Nani fez isto, e o que é que terá acontecido, porque é que ela terá feito isto, mas eu fiquei o livro todo na dúvida se teria sido mesmo ela, o que é que ia acontecer, que reviravolta é que isto ia dar. Gostei muito da maneira dela escrever, gostei muito da forma como ela retratou a família e a Nani, e as interações, e a história dos imigrantes, e dos ricos e dos pobres. Eu gostei muito do decorrer da história. Não gostei nada do final. O final soube-me tão a pouco, achei tão má. Depois de um livro tão bom, tão bem escrito, sei lá, podia ter acontecido tanta coisa, podia ter ido por tanto lado, e foi mesmo, ok, foi isto, pronto, está bem. Mas valeu a pena a viagem até lá. No final desiludiu, mas a história em si gostei bastante de acompanhar. Passando para a não-ficção, continuei eu aqui na minha aventura para ler livros de finanças pessoais. Aliás, foi a minha cunhada que eu estava a falar com ela e com o meu irmão, como vos disse, eu ofereci ao meu irmão o livro, o mais recente, o Começa Já, do Pedro Anderson. E a propósito do livro, estava a dizer que eu tinha estado a ler e a gostar, algumas coisas que eu tinha aprendido e tal. E no meio desta conversa ela disse: olha, eu tenho lá um que ainda não li, mas que se quiseres eu empresto, já que o tema te interessa, que é sobre esse tema, que é o Escola de Finanças Pessoais, da Andreia Melo e Tânia Matos. As aulas que não tivemos e que nos podem mudar a carteira e a vida. Pronto, portanto, li mais este livro, que agora eu vou devolver. E o que é que eu tenho a dizer? Acho que é um bom livro, mas é um ótimo livro para a Paula de 16 anos. A Paula de 38 já passou, já não fez muito sentido, mas realmente é um bom livro para quem está no secundário, eu diria. Ainda não li o Começa Já, do Pedro Anderson, mas acho que tem mais ou menos a mesma vibe, dirige a esse público, a essa faixa etária, e este realmente tem o beabá, mas pronto, já é muito básico,
muito entre aspas, mas pronto, é básico, já, as informações que estão aqui já não são para mim, são para mim. Se eu tivesse lido isso aos 16 anos, se calhar tinha feito algumas opções diferentes. Ainda assim, dei assim uma curiosidade ou outra. Por exemplo, eu não sabia que a palavra salário vem da palavra sal, porque era a moeda de troca aqui há muito tempo atrás. As pessoas recebiam em sal, que era tão útil para conservar alimentos e tudo mais, e daí o salário. Pronto, tem assim umas curiosidades interessantes. Não foi uma leitura completamente desperdiçada, mas sinceramente já não tirei grande informação daqui. Ainda assim é um livro que eu recomendo para vocês oferecerem, ou se forem jovens, assim mesmo no início de descobrir o que é isto das finanças, dos IRS, dos bancos, de tudo. Está aqui um bom livro para começar. Ainda de não ficção, e tem a ver com as minhas resoluções do ano novo, que já estamos no início de fevereiro e estou a correr muito mal, como sempre. Este ano eu queria dedicar mesmo, como há muitos anos atrás, mas queria mesmo dedicar à minha saúde, ao nível de alimentação, de desporto, de descanso, enfim, estou mesmo a sentir, o peso da idade, não é? Estou mesmo a sentir que deveria focar-me mesmo muito em grande este ano na minha saúde. Até porque várias pessoas à minha volta têm tido, sei lá, sabem, estou a ver, a minha filha passa a vida a lembrar-me quando eu vou morrer, sei lá, estou a precisar de dedicar este ano à minha saúde. E uma das coisas que eu já li o ano passado sobre isso e que estou sempre a ler e experimentei aqui e ali, mas nunca levei a sério propriamente, é o fasting, o jejum intermitente, que acho que, do que eu tenho lido, do que eu me tenho percebido, acho que é algo que pode funcionar para mim, das experiências curtas que eu tive, realmente funcionou e é uma coisa que eu queria levar mais a sério. Então li mais um livro sobre o assunto, porque eu adoro procrastinar, então vou lendo sobre o assunto em vez de pô-lo na prática. Então li mais um. Então li o Fasting, estava em francês, Les Principes et les Bienfaits du Jeûne Intermittent, que é um livro muito interessante porque pega nestes vários livros que há, ou teorias, ou caminhos, ou formas de fazer o jejum intermitente, junta tudo num livro, fala das vantagens e das desvantagens de cada um, dos benefícios, quando é que um pode ser útil, quando é que o outro pode ser útil. Achei que é um livro escrito com muito bom humor, com muito bom senso, gostei muito do tom do livro e lá está, ele não dá nada de novo, ele pega nas informações dos vários tipos de jejum intermitente, junta ali tudo, faz ali uma explicação básica, o que é que distingue cada um, quando é que cada um é útil. Achei muito simples, sem grande palha, muito interessante. Pequeno detalhe, bastante importante, só lhe dei 3 estrelas por causa disso. Não tem um único estudo científico. Ele estar a dizer aquilo, a gente decide que acredita ou não, porque não há nada ali que prove que o que o senhor está a dizer é verdade. Ele encaminha, lá está, quando fala de determinados jejuns, encaminha para sites ou para sítios onde podemos ir ver mais informações sobre o assunto e se calhar lá encontramos essas fontes, mas aqui não tem nada. Pronto. Eu já vi outros livros sobre o tema e sei que o que ele está a dizer, à partida, é baseado em fatos, porque já vi esses fatos documentados no outro lado, mas realmente é um livro, ele diz o que quer e não há nenhum sítio onde a gente possa ir confirmar se o que ele está a dizer é verdade. Pronto. Eu acho que num livro sobre um tema destes, requer assim algumas fontes credíveis para justificar, para estarem ali como base daquilo que as pessoas afirmam. Mas pronto, isto é se calhar a minha formação da área das ciências. Puxa, sou mais um bocadinho exigente em relação a isso, não sei. Pronto, eu acho que é um bom livro de resumo. Relembrou-me porque é que eu quero fazer isto e porque isto é importante. E pronto, pode ser que agora passe a ação em vez de continuar só a ler sobre o assunto. De BD li o Oddball, da Sarah Anderson, acho. E acho que é o quarto, sei lá, é um conjunto de BDs que a autora tem, já li os outros, foi um bocadinho mais do mesmo, muito giro também. Acho que não foi o meu preferido, mas também gostei bastante. Pronto, as aventuras dela com os gatos e de ser introvertida, e são BDs sempre muito animadas e identifico com muita coisa, não com a parte dos gatos, mas com o facto de ser introvertida, assim, algumas incoerências, o gostar de estar no sofá, o de ler e de enfim, autoestima, sabem? Fala assim um bocadinho da vida dela, mas que acabamos por nos identificar aquilo ali, é sempre muito divertido e gostei bastante. Pronto. De culinária, li 2 livrinhos, li o 15 Minutes Vegan Meals, da Janet
Gronal, não sei. Pronto, é um livrinho de receitas, lá está, mais para o simples, coisas rápidas. Eu gostei, assinalei várias receitas que eu quero fazer. A maioria das que me interessaram são para o tempo um bocadinho mais quente do que agora, portanto não acredito que vá experimentar já muito em breve receitas desse livro, mas foi um livro que eu gostei de ler e pronto, com mais ideias para me inspirar aqui. Então, às vezes a experimentar coisas novas cá em casa, às vezes acabamos por fazer sempre as mesmas coisas e pronto, eu gosto muito dos livros de receitas por causa disso. O outro que li já tinha em casa há algum tempo e, como vos digo, estou nesta vibe um bocadinho mais de saúde, foi este da Get Healthy Go Vegan Cookbook, que, ao contrário do outro do jejum intermitente, tem aqui uma introdução em que fala dos benefícios da alimentação sem produtos animais e lá está, por exemplo, aqui, né? The Science Behind a Healthful Diet, aponta para vários estudos e porque é que esta alimentação é benéfica e estão a ver, né? O capítulo é curtinho e depois tem aqui 2 páginas de referências. Pronto, é outro estilo, gosto mais deste. O texto é simples, é claro, não é complicado, mas depois dá uma data de fontes onde podemos ir investigar mais se quisermos e pronto, comprovar que o que ele está aqui a dizer não foi tirado de trás de uma pedra, debaixo de uma pedra. Então tem esta introduçãozinha sobre porque é que esta alimentação é benéfica para a saúde e depois tudo o resto são receitas. Não tem quase nenhuma imagem, como veem, e as receitas sinceramente não me deixaram assim muito entusiasmada. Se calhar é porque usam ingredientes que eu não uso tanto, ou não sei, ou de estilos de cozinhar que eu não uso tanto, mas há aqui algumas receitas que eu quero experimentar. E pronto, é isso que eu vou fazer. Eu vou experimentar algumas das receitas e depois é um livro que eu certamente não vou querer ficar com ele. Vou tirar então aqui o que me interessar e depois fazê-lo viajar. E terminamos então com as leituras infantis. Lemos mais um da coleção das Fadazinhas do Tempo, a Pérola, a Fadazinha da Nuvem. Mas tenho-vos a dizer que a Emma já se fartou. Já não podia com as fadas. Até ela própria já se fartou. Ela, sinceramente, acho que se não fosse eu existir, porque já faltava só meia dúzia de páginas, nem tínhamos ido até o final do livro, ela já estava aí, mãe, não, acho que já estou um bocado cansada. É porque as histórias são sempre o mesmo. Já as outras 7 do arco-íris, as histórias eram iguais. Estas do tempo, as histórias iguais são. Muda ali uma coisita ou outra, mas é sempre o mesmo ciclo. Se no início isto para a Emma até era, sabe, meio aconchegante, né? Voltar ali ao mesmo esquema e já saber um bocadinho o que é que vai acontecer e tal, chegou a um ponto já nem ela pode com isto e, portanto, acho que vamos fazer um intervalo longo antes de continuar com a coleção, se é que vamos continuar. Ela decidirá, mas até ela já está um bocadinho cansada aqui das fadinhas. Depois, este fui eu que escolhi. Lemos a Anitta Aprende a Nadar. Este era um dos livros que eu tinha da Anitta. Tinha alguns livros da Anitta. Estivemos lá na biblioteca e eu a dizer que eu tinha este, tinha uma meia dúzia aqui da coleção gigante. E este ainda é quando era a Anitta, não era a Martine. Era mesmo a edição que eu tinha quando era criança e pronto, olha, isto aqui é um bocadinho o que eu me lembro da Anitta, que as histórias não eram nada de especial, mas as ilustrações eram maravilhosas. Eu passava horas e horas a olhar para estas ilustrações e continuo a gostar muito. E pronto, as histórias em si. Não é assim aqueles livros espetaculares ao nível da história, eu acho. Mas hei de trazer mais alguns, fiquei com vontade de rever. Lembrava-me ainda tão bem de alguns detalhes das ilustrações. Fiquei mesmo assim ao meu lado nostálgico. Quero trazer mais livros deste para ler. Se ela não quiser ler comigo, leio sozinha. Aquele escolhi eu e este escolhi eu também, que foi A Ilha do Avô. Este foi um livro que me foi recomendado no último vídeo, que vos falei que estávamos a ler livros sobre o tema da vida e de morrer e disso tudo, porque é um tema que surgiu cá em casa e este foi um livro que me foi recomendado sobre o tema. Eu já conhecia o autor, o Benji Davis, ele tinha um livro da A Baleia, acho que é A Baleia que se chama, e o Regresso da Baleia, que eu já tinha lido, portanto fui a acreditar que realmente era um bom livro, porque eu já conhecia livros do autor e realmente é um bom livro sobre o tema. Achei algo parecido com aquele livro que tínhamos lido do Alexandre Honrado, o menino que queria aprender a voar, algo assim. O tipo de história é parecida. É um menino que tem saudades do avô. O outro livro era um menino que tinha saudades do avô, que encontrava as coleções dele e que não sabia para onde o avô tinha ido e pronto, e a certa altura
o avô acaba por aparecer de uma forma simbólica e, portanto, ele percebe que o avô está sempre lá, não é? E aqui é um bocadinho isso, mas numa versão um bocadinho, para já, muito mais colorida, a história muito mais alegre. Vemos mesmo o avô e sabemos exatamente para onde é que o avô vai, né? Que é para a tal ilha. Tem assim um lugar, tem o avô, acho que é para crianças um bocadinho mais pequeninas, se calhar. O outro é mais escuro, é mais poético, é mais melancólico. Este é um bocadinho mais vivo, não sei se é a palavra indicada para este tema, mas pronto, acho que é um bocadinho mais concreto, se calhar um bocadinho mais apaziguador para crianças mais pequenas. Tem umas ilustrações fabulosas e pronto, então é isso. O avô, neste caso, o outro menino não sabe para onde é que o avô voou, não sabe para onde. Neste caso, o avô vai para uma ilha, ele até vai com o avô, descobre uma porta secreta no sótão, mas o avô vai ficar na ilha e nunca mais vai voltar da ilha, vai cada um seguir a sua vida, mas o avô lá vai aparecendo de forma simbólica, não é? E pronto, é um livro que eu recomendo. Perguntei-me o que é que ela tinha achado, porque ela, a certa altura, estava-me a perguntar, não é, se aquela ilha, se eles estavam mesmo na ilha, se existia, se não existia, mas depois havia coisas que não parecia ser da imaginação dele, se era, se não era. Pronto, deixei assim explorar e enverdar pela história e depois no final perguntei-lhe o que é que ela tinha achado, que era afinal. E ela, vai tão gira, ela disse-me que achava, assim como no outro livro, que o avô se tinha transformado na natureza, porque ele apareceu assim em forma de uma folhinha a voar, tipo, no meio do vento e tal. Aqui inventaram, como é que era? O avô tinha ido para a ilha porque ele gostava de navegar, dá para ver na casa dele que ele tem símbolos do mar e assim. Foi para um sítio, ele imaginou que o avô foi para um sítio pronto, que gostava muito, porque assim, pronto, não ajuda a ficar melhor, mas ajuda a ficar um bocadinho mais tranquilo. Foi isto que ela disse, achei uma perspicácia de uma maturidade máxima. E depois ela depois estava, outra vez ela disse, mãe, um dia vais morrer, não é? Eu nunca estive tão consciente da minha mortalidade. Eu posso também depois imaginar um sítio para onde tu vais. Então chegámos à conclusão que o melhor sítio seria uma biblioteca. Ou uma ilha com uma biblioteca. Aqueles dois, o livro da Anitta e a Ilha do Avô, eu que escolhi, mas os restantes foi a Emma que escolheu lá na biblioteca. Mas sem querer acabou por escolher um livro sobre este mesmo tema. Sem querer, parece que estão a vir parar-nos às mãos. Então, chama-se Um Dia. Ela, quando escolheu, acredito eu, tenha sido porque tinha a mãe e o bebê. Era uma história sobre mães e filhos e bebés, não sei. Mas depois, quando ela leu, ela veio-me dizer, ela leu sozinha. Não fazia ideia sobre o que é que ele era. E veio-me dizer, oh mãe, eu acho que tu vais gostar muito deste livro, tem uma história muito bonita. E começou a folheá-lo e a contar uma história assim por alto e eu já estava quase a chorar. Então fala sobre uma mãe com o seu bebê, diz assim, um dia contei os teus dedinhos e beijei-os um por um. E vai acompanhando a história do crescimento desta menina, até que a própria menina um dia vira mãe e até que essa menina que vira mãe vai envelhecendo também e pronto, e é o ciclo da vida e no final aparece, ela ficou neste detalhe, não estás a ver que na moldura, mesmo quando ela já é velhinha, ainda tem a moldura de quando a mãe tratava dela, portanto ela nunca se esqueceu da mãe, mesmo quando a mãe morreu, e agora ela que é velhinha, e ela agora vai morrer um dia, e a filha também se vai lembrar dela, e eu amo, pá. Pronto, uma história muito simples, muito bonita, mas que ela já leu de forma tranquila, sabem? Já um bocadinho sem a angústia que tinha antes. Eu acho que não só o facto de a gente ter tentado a falar sobre isso e ler livros sobre isso, mas ela infelizmente viveu agora em janeiro também a sua primeira perda. Não foi uma pessoa, mas foi um membro da família, foi o cão dos meus pais, que já é da minha família, ainda eu vivia com eles, portanto morreu de velhinho. A gente já estava a contar que estaria para breve, infelizmente. Mas pronto, foi a primeira perda efetiva que ela viveu. E isso, de forma paradoxal, acho que acabou por ajudar, porque obviamente foi super triste, foi horrível, mas ela viu-nos todos tristes, viu-nos a partilhar essa tristeza, viu que ele não foi esquecido, que continuámos a falar sobre ele, fizemos um brinde a ele, contámos histórias das patifarias que ele fazia e das coisas que ele gostava e, sabem, ele continuou vivo. Foi super estranho ir lá e ele não estar lá, sentir a falta, mas a vida a seguir e a começarmos a ganhar outras rotinas e
sabe? E o facto de passar por isso, pronto, deu para perceber como é que é passar por isso, e isso acaba por de alguma forma trazer alguma tranquilidade, saber que é triste, mas que sobrevivemos e que as pessoas, neste caso o cão, não desaparece de nós, da nossa vida, apesar de já cá não estar, apesar das saudades, né? que continua a fazer parte. Mas sem dúvida que ter falado sobre isto, felizmente que surgiu nesta altura, uns meses antes, ajudou a que esse acontecimento tenha sido, pronto, intenso, mas bem gerido, eu acho, ao nível das emoções. Depois, ainda não sei porquê, ela escolheu 2 temas aqui, 2 livros assim um bocadinho mais a lembrar o Halloween, mas tudo bem. A Fantasminha Boo, que é um livro sobre uma fantasminha que não é nada assustadora e que então não aconselho. Pronto, tem que passar assim um teste dos sustos, tem que assustar alguém para ser considerada uma verdadeira fantasminha e pronto, logo vemos se ela consegue ou não consegue ser assustadora e o que é que ela quer ser da vida, afinal, enquanto fantasminha, se quer mesmo assustar pessoas a vida inteira. Vemos também este, que foi um forte de rir, que se chama Quiosques Curiosos, e é uma história de uns esqueletos, aquelas histórias que se vão, tem tipo lenga-lengas que se vão repetindo, e tem aqui uns episódios muito engraçados e que rimos às gargalhadas a ler isto. Pronto. Não sei se toda a gente iria achar a mesma graça, mas olha, a cena preferida eles foram passear com o seu cão de esqueleto, o cão chocou contra uma árvore, desmontou-se todo, e depois a seguir eles tentaram montar o cão outra vez, mas montaram o cão todo ao contrário, e ele então, em vez de dizer au au, de ladrar au au, ladrava uau uau, ladrava ladrava uau, portanto tudo ao contrário, e então ladrava ao contrário. Ela ria-se à gargalhada com isto. Ria-se. Foi um livro super divertido, perdi a quantas vezes que a gente voltou a lê-lo, foi sempre uma diversão. E outro livro também muito pateta e também muito engraçado, chama-se O Meu Gato é o Mais Tolo do Mundo. Então ele tem um gato e realmente o gato só faz assim umas coisas do arco da velha. Mas pronto, ele nunca chega a perceber que o gato dele é estranho. Ele até lhe dá um livro sobre gatos, mas ele realmente não conseguiu encontrar a raça do gato dele nesse livro sobre gatos. Mas pronto, é todas as peripécias de ter um gato de ter um gato destes lá em casa. Pronto. Foi também muito engraçado. E foram estas as leituras do mês. Eu tenho a sensação que li alguma coisa, mas que falei demais de cada livro, portanto este vídeo é capaz de estar um bocadinho gigante. Se chegaram até aqui, obrigada, e espero que tenham gostado, e vemo-nos então no mês de fevereiro, no final do mês de fevereiro, início de março, para falar das próximas leituras. Até lá!